Comecinho foi... Logo o primeiro dia aí. Primeiro dia foi interessante, tá? Então, acho que só pra resumir um pouquinho o antes, né? Então, eu fiz alguns meses de preparação, né? De preparo físico, então... Tipo caminhadas, corridas. Caminhada, eu fazia muito caminhada com mochila nas costas e com peso já. Então, fazia 2, 3 horas de caminhada. Mochila de quantos quilos, assim? Eu acho que eu botava uns 4, 5 quilos. Que era o que você ia levar? Não, é menos. É menos. A minha, Caraca, menos de 5 quilos a minha tinha 8 quilos. E eu acho que foi muito. Foi Mas com casaco, essas coisas? Com tudo. Com tudo deu uns 8 quilos. Assim, eu acho que foi demais. Eu acho que poderia ter sido menos. Eu levei muita coisa inútil. Mas depois eu explico mais o que tinha na minha mochila. Enfim. Mas foi uma rotina aí de treino físico, treino mental, porque você tem que treinar, ficar 2, 3 horas andando, porque, mano, cansa. Qualquer coisa que você vai fazer por 2, 3 horas, uma hora você cansa. Assim, nossa, que saco, eu não aguento mais. Ainda mais ficar olhando para a mesma paisagem. Obviamente, no caminho você não vai ficar olhando para a mesma paisagem, tirando uma região das mesetas, que eu acho que já fala assim, mesetas, que são grandes planaltos retos que não muda a paisagem. É um inferno, mas depois eu falo também. Então, fiz esse treino, aí muito estudo, eu ia no centro ali na Vila Mariana, no centro dos caminhantes de Santiago, agora posso depois passar para você o nome certinho, mas em busca de informação, onde que eu pego, onde que eu começo, qual que é o transporte, qual que é a melhor época do ano. Então tem muito planejamento, porque se você vai no verão, você tá ferrado. Imagina, 40 graus na Porque cuca. é muito complicado, assim, um dos grandes desafios para quem vai no verão é o sol, e é muito pesado. Tem gente que você tem que sair de madrugada do albergue para poder não pegar o sol, pegar o sol nos estágios mais cedinho, assim, para não se matar, cara, porque tem gente que pode passar muito mal, é perigoso. Então, assim, eu escolhi a melhor época, que era a primavera. O frio também é muito, muito complicado, né, você andar no frio. Então eu escolhi a primavera e eu escolhi para começar o primeiro pé. Primavera lá é o quê? Setembro, outubro? Foi abril, cara. Foi Abril? abril, maio, alguma coisa. Eu não sei de estações, eu sou muito ruim com estações. Mas eu sei que era primavera. E aí o primeiro dia que eu ia pôr o pé no caminho era o dia 13 de abril. Enfim, aniversário do meu primo. Então, me preparei... Nesse dia? Nesse dia. Por querer, né? Por querer como um simbolismo mesmo. E aí eu tive essa rotina de treinos durante alguns meses, e aqui de novo falando, eu fui um puta de um privilegiado, porque assim, é uma viagem que exige sim um preparo financeiro. Eu tinha tempo para treinar, porque eu acabei pedindo demissão do meu emprego, porque para mim eu tava sofrendo demais estar lá. Então eu tinha muito tempo pro treino, então fui um grande privilegiado nesse sentido, mas dá para fazer também, enfim, de outras formas. E, enfim, aí fui para lá, né? Então eu saí do Brasil, fui para Madrid, peguei um voo para Madrid. De Madrid eu peguei um trem para Pamplona, que é uma cidade mais ao norte da Espanha. E de Pamplona eu peguei um ônibus para Saint-Jean, que é uma cidade divisa com Espanha, né? Na França com Espanha. E aí, primeiro dia é o dia dos Pirineus, né? Os Montes Pirineus, que realmente é um dos dias mais difíceis que tem no caminho. Para mim, pelo menos, foi um dos mais difíceis. Que é você subir, subir e subir. E o primeiro dia ainda, né? Primeiro dia é um grande teste. E que eu acho que foi muito importante ter essa data significante para mim, exatamente por causa disso. De estar lá num dos dias mais difíceis, mas entregue para aquela experiência. E vou falar para você, é um dos dias mais maravilhosos de todos, porque é muito bonito. Assim, você vai de, acho que, sei lá, 200 metros de altitude para 1.700, 1.400, sei lá, enfim. Mas vai muito, muito para cima. E é muita subida, subida. E não é escalada, tá? Não é isso, tá? São inclinações, em alguns momentos mais relevantes, mas de forma geral é uma inclinação, assim, nível perdizes, assim, tipo, é um negócio meio forte. Em alguns momentos E eu tinha me planejado, sabendo dessa dificuldade toda, que eu ia parar num albergue no meio do caminho desse dia, para dividir esse dia em 2, porque é um dia mais pesado. Mas aí eu falei, tô ótimo, vou seguir em frente. E você tava sozinho ou tava com alguém? Quando eu cheguei, que é engraçado falar, eu cheguei em Pamplona, eu tava me perguntando o que eu tava fazendo ali,
se dava pra voltar, porque eu já queria desistir ali antes do primeiro dia. Já falei, mano, não vai dar, meu. Não vai dar. O que eu vim fazer aqui? Porra, tanto lugar bonito pra conhecer. Eu vim, puta que pariu. Eu cheguei lá no albergue, mano, querendo chorar já. Querendo chorar. Falei, nossa. Porque você olha pra frente e fala assim, mano, tem 35 dias de caminhada. São 800 quilômetros que eu vou ter que andar. Puta, que loucura. Pra quê? E aí, beleza, né? Eu lembro que eu tava no albergue, eu desci pra comer um negócio, tinha uma Domino's ali do lado, uma pizza ali. E eu falei, vou comer. E aí eu tava comendo assim, cara, mais pálido do que eu já sou. Já tinha um sangue no meu corpo. Eu falo, cara, tô passando mal de nervoso. E aí apareceu um cara aleatório. O nome dele é Guizo. Ele é um alemão. E ele chegou assim, ele me viu lá, acho que ele me viu passando mal, de nervoso. Ele sentou na minha frente e ele falou, você vai fazer o caminho? Porque, mano, peregrino tem cara de peregrino. Cara de assustado, talvez. E lá imagino que a maioria das pessoas são peregrinas, né? Ou os locais, em né? alguns locais, sim. E mesmo quando você vai pegar o avião, você vê alguns. Você já vê alguns. Mochilinha, mochilinha, os stickers. Os stickers, você já vê eles. E aí ele olhou pra mim e falou, você vai fazer o caminho? Eu falei, talvez não. E aí ele falou, pô, posso sentar aqui com você? Eu falei, claro, meu, claro. E a gente começou a comer uma pizza, começou a se conhecer e tal. E ele tava no mesmo albergue que eu. E aí lá no albergue, dia seguinte dormi chorando, mas enfim, isso em detalhe. E no dia seguinte eu acordei, né? Falei, é agora. E aí eu encontrei o Guizo e o Bolash, não lembro o nome dele, ele é da Hungria. E a gente começou ali a conversar. E é muito essa vibe, cara. Você vai encontrando as pessoas, você vai conversando, porque você já tá angustiado, você já tá na merda. Pô, eu preciso achar outras pessoas que também estão na merda pra trocar ideia e melhorar um pouquinho. Lógico. Até porque eu imagino que uma das propostas, lógico, tem a parte espiritual, de conexão interior, mas deve ser conhecer novas pessoas também, total. né? Entender as buscas de cada um, né? Sim. Eu acho que a grande mágica, uma das grandes mágicas está na troca. E aí na troca de tudo, né? Troca de histórias, troca de sentimentos, troca de vivências. Então acho que, enfim, é sobre isso também. E aí a gente decidiu passear um pouco por Pamplona, para conhecer um pouquinho e tal. Enfim, tirar umas fotos, né? Todo mundo super animado, todo mundo super feliz agora que eu encontrei algumas pessoas que também estão na minha. Tô ótimo, né? Treinei para isso, tô felizão. Vai ser suave. Mudou já a vibe. Mudou a vibe. Pra quê, né? E aí, dia seguinte, e aí mais Combinou tarde, de sair junto com as pessoas e tal? Não, a gente passeou ali em Pamplona e depois a gente pegou o ônibus pra ir pra Saint-Jean, que é lá na França. E é um ônibusinho, acho que dá 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, mais ou menos. Onde já começaria Onde começaria o caminho mesmo. E aí a gente ficou no albergue municipal, né? Aí pegou os últimos detalhes, passou a credencial aqui do peregrino, carimbou, deixar tudo no esquema. Pegou a conchinha, né? Que você pega uma conchinha aqui. Eu não trouxe minha mochila de Santiago, mas ela tem minha conchinha ainda na parte de fora. E você se prepara, né? E aí você dorme num albergue que tem umas 15 ou 20 pessoas no quarto. É uma coisa bizarra. Tem um esquema lá, eu já ouvi falar, que as igrejas que você chega e dorme, existe isso, né? Tem. Esse albergue, era um albergue municipal, ele era um prédio, assim, e ele tinha vários andares e vários quartos. E no quarto tinham beliches bem simples, bem tranquilos, assim, um colchãozinho suave. E você tem o seu sleeping bag. E aí você dorme nele, coloca ali, tem alguns albergues que tem um travesseirinho, alguma coisa ali, ou às vezes você coloca o casaco mesmo e vai. E aí dormi, e aí no dia seguinte eu acordei, né? Acordei pro caminho, começamos a andar, toda aquela galera, tipo, indo de uma vez, assim, todo mundo junto. E aí, à medida que você vai andando e vai ficando mais difícil, algumas pessoas vão ficando pra trás já. Então já vai se separando, né? E, enfim, e aí começou o dia, putz, subida. Era pra ser, acho que uns 23 quilômetros, acabaram sendo mais de quase 30 quilômetros, tá? Porque subiu, aí fui descobrir que era feriado de Páscoa, era semana de Páscoa, né? E aí eu descobri que todos os albergues estavam lotados. Todos os albergues estavam lotados. E o que eu queria ficar, depois de ter quase desfalecido ao longo do caminho, porque é uma puta de uma subida, uma puta de uma descida, eu não tava conseguindo ficar de pé. Aí eu cheguei no albergue, eu vi lá de longe, assim, nossa, graças a Deus, obrigado, Senhor.
Eu fui chegando perto, lotado. Falei, nossa. Aí eu perguntei, não tem lugar. Tá tudo lotado. Na próxima cidade também, provavelmente. Eu falei, mas aonde que é a próxima cidade? 4 quilômetros pra frente. E o esquema lá não é fechar antes, é tipo Dá assim, pra fechar. Alguns você consegue fazer uma pré-reserva. Isso é até um grande problema, tá? eu Na ia minha visão, é uma crítica minha com relação a que muitas das camas, elas são destinadas para pessoas com reserva, tá? Em alguns albergues, tá? vai contra o objetivo do rolê, né? Que é Eu acho que sim. você está aberto ao que vai acontecer, né, cara? Mas assim, de novo, o Caminho de Santiago, ele é muito democrático, cara. Se você não tem essa pegada, tudo bem, velho. Você pode ir buscando lá os albergues. Não os albergues municipais, eu acho que não dá pra reservar. Mas hostels, essas coisas você faz. E eu acho que até para pessoas um pouco mais velhas e tal, até é bom, velho. Porque eu acho que democratiza muito o caminho. Às vezes você não tem aquela pegada de, putz, dormir num quarto com 20 pessoas, todo mundo roncando, um puta cheiro ruim. Você não tá nessa pegada. Sim. Mas ele te permite vivenciar aquilo de uma outra forma, e tá tudo bem, sabe? Acho que o caminho, ele é democrático, ele aceita todos os tipos de caminho, desde que você esteja lá entregue. Então, assim, aí depois desse... Aí cheguei nesse albergue, tava fechado, tava lotado. Aí andei mais 4 quilômetros me arrastando pelo chão, basicamente. Eu já não tinha comido quase nada, tava tipo, comendo batatinha que tinha lá no hostel, no albergue. E aí também descobri que sim, você precisa levar um pouco de comida, que é importante. Tem comida de 2 em 2 quilômetros, 3 quilômetros, tem lugares pra você comer. Mas é bom você levar uma coisinha. Tá um pouquinho preparado, um né? chocolatinho pra se você passar mal, você come. E aí cheguei nessa outra cidade e tava tudo lotado. E aí como foi o que eu te falei, que eu fiz nas minhas anotações. Era um bando de peregrino parecendo uns zumbis, batendo nas portas, tentando achar um lugar pra ficar. E aí eu cheguei num lugar, num hotel, falei, putz, você tem uma cama? Ele falou, cara, não tenho. Mas eu vou ligar num hostel que é daqui a 2 quilômetros e ver se eles têm cama lá. Aí eu falei, puta, mas 2 quilômetros não vai dar não. 2 quilômetros não vai dar não. Não vai rolar. E aí ele... Pensou, né? Aí ele, graças a Deus, falou assim, não, mas fica tranquilo que eu pego meu carro e eu dou uma carona pra vocês. Porque vocês... A gente tava desfalecido, a gente não aguentava. Quer dizer, o alemão, ele tava tranquilão. Que tava eu e o alemão. Ele tava tranquilão. Não sei o que acontece com esses os alemãos aí, que, cara, os caras são fortes demais. Tava de boas. Tava de boa, os caras fumou na subida, ficava fumando cigarro. Falei, cara, como você consegue? Eu tava morrendo. E aí, enfim, a gente conseguiu, graças a Deus, chegar lá nesse albergue, né? Eu tinha um quarto com 4 camas, ficou eu e o alemão, e mais 2 espanhóis. E aí, depois desse dia, a gente foi andando dos 4, né? Então, você vai encontrando as pessoas, você vai se juntando com as pessoas estão ali naquela vibe, sofrendo, alegre, e vão compartilhando. E você vai, geralmente, com gente do próprio quarto, né? Você vai se juntando. Eu acho interessante isso ter acontecido no começo, que é como se o caminho tipo assim, que você tivesse que provar que você ia enfrentar essa jornada, né? Tipo assim, Fig, cara, é uma prova aqui, né? Que traz uma reflexão para a vida, né? Que muitas vezes a gente tem que passar por essas provas e não assim, tenho que sofrer. Não, mas assim, existem provas na nossa vida que a gente tem que enfrentar, né? Eu acho que isso também, mas eu acho que uma coisa que ficou muito para mim desse primeiro dia é, vai te quebrar. Mas não desiste, velho. Segue andando que vai dar tudo certo no final. Pode ser que não seja exatamente o que você imaginava. Eu imaginava chegar num albergue que era uma igreja, era um monastério, era lindo lugar, é super famoso. A minha expectativa era essa. Mas eu tive que andar mais 4 quilômetros, pegar uma carona com um estranho, ir não sei aonde, encontrar mais gente. Então, eu acho que aí já dá a primeira lição de como que é a vida. A vida não é de acordo com o seu planejamento. Mas se você estiver aberto e continuar firme no seu caminho, continuar andando, cara, um passo atrás do outro, aberto para as oportunidades. Puta, surgiu um carona aqui. Quer? Aceita. Vai. Entendeu? Eu acho que essa é a grande lição, de que as coisas são difíceis. Os imprevistos vão acontecer. Se entrega para o universo, mas né? se entrega. Se entrega e acredita que vai dar tudo certo. E aí eu acho que entra no primeiro ponto da questão da espiritualidade. De você acreditar. E aí não é questão de você acreditar num Deus que está cuidando de você, acreditar num universo. É de você ter fé. Fé no sentido de... acreditar nesse desconhecido, né? Vai dar tudo certo, cara. Você tem o seu potencial, você sabe das suas coisas. Tem pessoas do seu lado para te ajudar, para te carregar, se você precisar.
E é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do caminho. Tipo, as pessoas estão do seu lado, aprende a ouvir elas e saber quem são elas. Vai dar tudo certo. Pode não ser o que você espera, mas vai dar. Então acho que esse foi o primeiro dia. Aí eu deitei na minha cama e falei, cara, não vai dar. Não vai dar. Primeiro dia. Primeiro dia foi isso. Então acho que o primeiro dia foi esse, assim. E depois disso foram milhares de outras experiências e vivências que foram tão significativas quanto essa, assim. E tipo assim, começa assim, né? Você já fica... Que reflexões trouxeram esse caminho como um todo? Assim, que acontecimentos que tiveram um simbolismo forte para você no sentido sobre a vida, sobre o Fig que estava imagino que naquele momento estava no luto, né? Andando também pelo luto, né? Ou Sim. não? Eu acho que eu fui pro caminho achando que eu ia encontrar um rumo pra minha vida. Ah, não, vou descobrir o que eu quero fazer pra minha vida depois do caminho de Santiago. Eu voltei com as perguntas, tá? Então eu não tive nenhuma resposta do que eu achei que eu queria. Eu vim com outras respostas. Talvez eu tenha descobrido o que é importante, né? Essas questões de como viver a vida de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais saudável, né? De você reconhecer as ajudas que você precisa, e você às vezes reconhecer que não dá. Então você reconhecer... Antes, no começo, eu não reconhecia que não ia dar pra eu andar, não. Eu, cara, não, vou andar 23 quilômetros, vambora. Antes de começar a viagem, você diz. Não, isso nos primeiros dias. Porque o alemão e os espanhóis, por algum motivo que eu não sei explicar o porquê, eles andavam suave. Eles andavam 25, 30 quilômetros, mano, na pegada, assim. Não parava, não. E eu achei que eu podia fazer isso também. E aí teve, acho que foi o quinto ou sexto dia que eu tava andando nessa pegada, que era uma pegada que não era bom pra mim. Não tava fazendo bem. E eu sabia que não tava fazendo bem, porque meu corpo tava cada vez mais destruído. Isso era primeira semana. Não é possível. E aí... E até a primeira semana você estava com eles ainda, ou não? Tava até o quinto ou sexto dia, se eu não me engano, eu tava com eles. E eles definiam qual cidade que a gente ia, quanto a gente ia andar, onde que a gente ia parar. E eu acho que aí, entre mais numa questão pessoal, eu tinha um pouco disso, de deixar os outros escolherem, porque eu tinha um pouco de medo de escolher o que ia fazer. Eu acho que dá medo você escolher o seu próprio caminho. Bancar as suas decisões, né? Então, eu entrei no caminho muito dessa forma. E aí ia. Eu fui chegando numa cidade que meu tornozelo, ele virou uma bolota. Sexto dia. Nossa. Virou uma bolota. E eu falei, caralho, cara, o que eu faço? O que vai ser? Eu não conseguia andar. E o que eu conseguia andar era muito pouco. E aí que eu comecei putz, eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou ter que deixar esses caras indo pra frente e eu não vou ter que ficar pra trás. E eu vou ficar sozinho. E aí veio o choro. Eu falei, cara, não vai dar. Eu tô no sexto dia, tem mais sei lá quantos dias pela frente, sei lá quantos quilômetros de experiência, vales, montanhas, não sei o que lá. Eu vou ter que bancar tudo isso. E aí por isso que eu volto a fazer um paralelo com a vida. Que é um pouco. Alguns momentos da vida que a gente acaba tendo essa relação de tipo, puta, eu vou ter que bancar minhas escolhas daqui pra frente. E aí acordei de manhã, eu olhei pra cara do alemão, né, o Guiz. Falei, velho, não vai dar. Não vou conseguir acompanhar vocês. Você já admitir que não vai dar é difícil. Admitir que você talvez não dê conta. Não dou conta. Tô com dor. Ah, mas tá suave, tô aqui, ó, tô bem. Eu não consigo. Não vai dar pra mim. Difícil, mas me parece que deve ter sido libertador também, né? Libertador, cara. Porque eu vou dizer o porquê, né? E aí a gente andou, eu combinei com ele de andar mais uns 6 quilômetros até uma outra cidade. Agora não vou lembrar o nome da cidade. Era uma cidadezinha pequenininha. E tinha um albergue lá. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui. E aí a gente sentou pra comer um negócio, né? E aquele clima, tava um tempo meio nublado, meio caindo uns pinguinhos, né? Aquele bom clima pra te deixar no alto astral. Assim. E aí a gente comeu e tal, e eu, puta, não vai dar. Eu falei, cara, não vai dar. E aí eles falaram, mas então a gente tem que ir. E aí foi o primeiro momento de despedida que eu tive que fazer. De despedir das pessoas que estavam comigo ali. E aí começou o aprendizado. E aí eu olhei, me despedi deles, comecei a chorar. E eles olharam pra minha cara e falaram,
eu vou te dar um negócio. E eles me deram uma pontinha de borracha pro stick, porque o stick ele não tem, não é muito bom para asfalto. E você pega alguns momentos de asfalto, alguns momentos de um concreto, alguma coisa, e para você ficar martelando ele no chão é muito ruim, não é prático. Então Imagina que vai zoando. vai também. zoando. E aí você tem uma borrachinha que você encaixava na ponta. Eu não tinha isso. E aí esse espanhol ele falou, cara, fica comigo. Tó. Eu falei, caralho. E aí até tem uma foto no meu Instagram com... Não sabia que era pra isso, porque minha mina, ela comprou isso e veio com... A gente comprou, né? Veio essa borrachinha. Eu achava que era pra guardar, mas agora faz sentido. Não, é pro Porque asfalto. no asfalto ele... É pro asfalto. E realmente funciona, tá? Tipo, realmente é real, tá? E aí eu fiquei com essa borrachinha e eles foram embora. Eu fiquei naquela mesa, né? No canto do bar, esperando, chuva, nublado, chorando. Falei, cara, acabou. Acabou, tô sozinho. E aí eu fui até o albergue, né? Eu conto essa história pro pessoal. Fui até o albergue, sentei assim no albergue, parecia uma criança, chorando, no cantinho do albergue. Desesperado, o que eu vou fazer, o que eu vou decidir, quantos quilômetros eu vou andar, pra qual cidade eu vou, não sei, cadê o guia, não sei o que lá. Desesperado. E aí foi nesse momento que me entra um cara com a barba que vinha até o joelho. Ele olhou pra minha cara, tipo, mas que esse maluco, esse moleque chorando aqui, o que tá acontecendo? Ele sentou, né, começou a mexer nas coisas dele e tal. E aí eu falei, oi, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Falei, de onde você é? Falou dinamarquês, alguma coisa assim desse tipo. E ele falou assim, você tá fazendo caminho? Eu falei, também. Começou aquele papo, né? E aí eu falei, e você e tal? Ele falou, eu tô andando faz 2 anos já. 2 anos? Ele falou, tô andando pelo mundo aí, 2 anos. Tô fazendo minhas experiências e tal. Hoje agora eu tô no caminho de Santiago. Ele me tira um laptop, tudo tecnológico. Eu falei, cara, quem que é esse cara, meu? E aí, putz, já passou aquele sentimento, né, aquela angústia. Do nada entra outro alemão, que tem alemão pra burro lá. Entra outro alemão e uma holandesa. 2 anos, caraca. E a gente começou a conversar. E aquela angústia já não existia mais. E aí a gente ia ficar naquele albergue todo mundo junto. A gente combinou de em algum outro momento andar junto. Saímos pra comer e tal. O albergue era muito legal, que ele tinha algumas coisas mais religiosas, né, no albergue. Não é todo albergue que tem, não. Esse albergue, por algum motivo, tinha. E eu lembro que a gente entrou numa salinha e a gente foi fazendo algumas práticas de respiração. Ela ia falando alguns ensinamentos de Jesus. E aí, putz, aquele momento me fez bem. E aí tem aqueles tambores, alguma coisa. Foi reverberando por mim. Desconectando ali. E aí você faz as refeições com todo mundo, divide as refeições, comida super boa. A comida é do albergue ou vocês compram? Do albergue. Alguns albergues têm refeições, depende. Enfim. Aí depende. E aí no dia seguinte, cara, eu acordei, mano, numa pegada que eu falei assim, eu vou acordar às 5 horas da manhã. Escolhi, 5 horas da manhã. Peguei, acordei, arrumei minhas coisas, abri a porta do albergue, tava meio esclarecido, tava ficando sol ainda, não tava claro ainda completamente. Cara, eu me senti tão bem. Era pra acontecer. O meu tornozelo inchando. Era algo pra acontecer, pra eu ter que tomar uma decisão, pra eu ter que ter a minha experiência que eu precisava ter. Agora eu consigo enxergar dessa forma. Porque os primeiros passos sozinho foram os mais especiais. No primeiro momento me parece que, assim, vou um pouco além dessa... Que é difícil você entender que aquilo tinha uma causa, né? Que aquilo... Tipo, no primeiro momento você só fica pé da vida ou triste, mas depois você entende que, cara, o universo é perfeito nas suas escolhas, né? Ou O universo, ele funciona. E a nossa compreensão sobre certo e errado, o que é, o que não é, ela é muito limitada. Total. Ela é muito limitada. Eu poderia falar, não, acabou. É pra eu ir embora pra casa, pegar minhas coisas, não é pra ficar andando. Mas se você abre um pouco a cabeça, se entrega um pouquinho para as experiências, e para as experiências que acontecem, não para a expectativa que você tem. A minha expectativa era andar 30 km, 40 km com aqueles caras lá e vamos embora. Mas não deu. Então conheci, já nos primeiros 3 horas que eu tava ali naquele albergue, eu conheci outras pessoas. E eu me abri para elas. E eu me abri para experiência. E fui reencontrando essas pessoas ao longo do caminho, em vários momentos, mas sempre sozinho. Eu fazia o meu caminho.
Tinha horas, obviamente, que você quer estar com alguém, óbvio, pô. Trocando uma ideia ali e tal. Pô, mas assim, daquele momento em diante eu percebi que o caminho era sozinho. O caminho era individual. E eu tava sozinho, obviamente, eu fui sozinho. Mas o caminho é individual. E eu acho que a vida é um pouco disso. Ela é um pouco individual também. Tem as pessoas que estão entre nós, assim, que participam de vários momentos. Tem pessoas que participam a vida inteira. Mas não cabe a nós controlar isso. Cabe a nós estar gratos por cada momento que você teve com cada pessoa. E do momento e do tempo que teve que durar. Pode ser que você reencontre aquela pessoa lá pra frente. E como aconteceu, Matheus? O alemão, que eu deixei ele ir pra frente, uma semana ou uma semana e meia depois, eu tava chegando numa cidade, que é depois daquela experiência que eu te contei. Tava chegando numa cidade destruída já, querendo desistir de tudo. Eu escuto lá um Marcelo. Aí eu olhei pros lados e falei, pô, quem no meio da Espanha sabe meu nome? E aí vem o alemão correndo lá, da puta que pariu, putz, a gente se abraçou e tal. Matheus, é um cara que eu conheci 3 dias. Assim, um cara que hoje não tem mais contato, infelizmente. Mas que eu tava entregue ali. Então você vai reencontrando as pessoas. E depois, de novo, a gente se separou de novo. E eu fui encontrar com ele lá em Santiago. E a gente foi lá, putz, ficou um dia junto, tomou um sorvete, foi almoçar junto, tal, não sei o que lá, conheceu a cidade. Então eu acho que quando você tem a tranquilidade de que tem alguém olhando por você, tem alguém junto com você, se entrega para a experiência, se entrega para o seu acontecimento, que as coisas vão fluir. Mas elas vão fluir não de acordo com a sua expectativa. Elas vão acontecendo da maneira que elas têm que ser. Acontecer. Exatamente. E é engraçado você falar isso, né? Porque é um exercício constante de desapego, né? Desapego. Porque você encontra a pessoa, você desencontra ela. Você me lembrou de um caso que eu tive, né? Eu fiz com a minha mina o trekking de Torres del Paine. Cara, incrível, tal. E eu lembro que teve uma parte que ela não quis ir, ia ser muito complicado, tal. Eu falei, putz, eu tô a fim de ir. E eu conheci um cara lá, a gente começou a fazer, putz, pegamos uma amizade, fizemos o trajeto ali junto. Aí chegou no fim e falou, pô, passa seu número, né? Aí ele me passou, tipo assim, sabe, parece que num sentido de não desprender daquilo, era assim, foi uma pessoa que eu conheci, sei lá, fiquei 2 horas. Mas nós queremos muitas vezes não se soltar, né? Tudo. Eu até depois eu falei, cara, vou apagar esse número, não me faz sentido. Pra quê, Matheus, segurar isso? Deixa aí, né? E é um pouco disso, né? Às vezes você conhece o cara, se desprende dele, e aí depois reencontra, depois se desprende. É um exercício. Eu acho que é um exercício. E eu acho que isso com tudo. Acho que dá pra pensar com tudo. A gente tenta aprender tudo, porque a gente não quer sair da zona de conforto, a gente não quer perder aquilo que é conhecido, né? O caminho de Santiago favorece muito isso, de você vai ter que desapegar. As coisas acontecem de forma diferente. Então, e eu acho que a hora que a gente liberta tudo isso, a gente liberta a angústia, a gente liberta as preocupações, o que vai ser, o que não vai ser. Você pode até falar, putz, mas o que será que vai ser, cara? O que será que vai ser quando chegar naquela cidade? O que será que vai ser quando eu chegar em Santiago? Mas é engraçado que quando eu cheguei perto de Santiago mesmo pela cidade, já não tinha o mesmo peso que todo o trajeto que eu vivi. Então eu acho que quando a gente desapega um pouco de, nossa, meu objetivo era esse, eu queria muito isso, mas não deu, deu um outro. Deixa eu ir nesse então.